Bom, vamos fazer uma síntese do que estudamos no capítulo 2. O capítulo 2 foi denominado de hidrostática. Quando eu estudo a hidrostática, eu já estou impondo algumas restrições para a validade do que estamos estudando. As restrições impostas para o fluido. O fluido tem que ser considerado incompressível, que equivale a dizer que sua massa específica e seu peso específico são considerados constantes. Ele tem que ser considerado contínuo, que garante que um ponto fluido tem dimensões elementares e que nesse ponto fluido eu tenha matéria para que possa definir suas propriedades. E ele, é claro, é considerado em repouso. Tudo que nós vamos estudar vale para o fluido em repouso. A partir daí, nós vamos entrar com o primeiro conceito, que seria o conceito de pressão. A pressão, na realidade, é um módulo da força normal sobre a área. Só que para nós, o mais importante seria como que essa força surge quando eu tenho uma pressão de um fluido agindo em uma superfície. Esta pressão do fluido agindo na superfície vai me dar uma força. A força resultante, o módulo da força resultante, que é normal à superfície, é calculado pela integral da pressão vezes o dA. No caso do fluido, eu tenho a vantagem dele não quebrar. Então, isto me traz algumas vantagens de transmitir forças através do meio fluido. Além disso, se eu tenho uma situação onde a pressão é mantida constante, eu posso afirmar que o módulo da resultante dessa força normal será igual à pressão vezes área. Nesse caso, eu estou tendo uma pressão ou constante ou trabalhando com pressões médias. Importante eu ter em mente que pressão é diferente de força. Então, se eu aplicar a mesma força em áreas diferentes e essas áreas estiverem em contato com o meio fluido, eu vou propiciar pressões diferentes. Então, na minha situação 1, onde eu tenho a força de 100 N aplicada numa área de 10 cm², eu vou originar uma pressão média aqui de 100 dividido por 10, ou seja, 10 N por centímetro quadrado. Já no caso 2, eu tenho a mesma força aplicada em uma área de 5 cm². Então, eu vou gerar para o fluido uma pressão de 100 dividido por 5, ou seja, 20 N por centímetro². Então, vejam, a mesma força criando pressões diferentes. Isso deve ficar claro que pressão é diferente de força. Escala. Escala de pressão, a primeira que nós vamos se referir é a escala efetiva. É aquela que vai adotar como zero a pressão atmosférica. Nessa escala, eu vou poder ter pressões positivas, que são maiores do que a pressão atmosférica. Eu vou ter pressões nulas, que seriam pressões iguais à pressão atmosférica. E eu poderia ter pressões negativas, que seriam simplesmente pressões menores que a pressão atmosférica. Vamos pensar agora no caso da pressão em um ponto fluido. A pressão em um ponto fluido eu vou determinar pelo produto do peso específico do fluido, pela profundidade que eu tenho esse ponto. É claro, isso vale se eu estiver trabalhando na escala efetiva, porque eu não considerei a pressão atmosférica. No caso deste conceito de pressão de um ponto fluido, surge um outro importante para a gente, que seria a carga de pressão. A carga de pressão, na verdade, é o nosso H, nossa profundidade do ponto. Então, seria calculada como sendo pressão sobre gama. E as unidades mais usuais, no caso das aplicações na engenharia, seriam MCA, metro de coluna d'água, e milímetro de mercúrio. Piezômetro. Vamos falar um pouquinho dos piezômetros. Os piezômetros eu poderia usar até mesmo para determinar a curva de nível de um terreno. Mas o piezômetro em si, ele vai me determinar a carga de pressão, já que ele é um tubo de vidro graduado aberto. E, neste caso, como é um tubo de vidro graduado aberto, eu estou determinando a pressão sempre na escala efetiva. Teorema. Vamos pensar no teorema de Stevens. Ele vai ser importante para eu entender a diferença de pressão entre dois pontos fluidos. Ele estabelece o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos fluidos, considerando que o ponto 2 está mais abaixo do ponto 1, é sempre igual ao produto do peso específico do fluido que está compreendido entre os pontos, vezes a diferença de cotas entre os pontos. Tenho que ter em mente que essa diferença de pressão não depende da distância entre os pontos, mas simplesmente a diferença de cota. Ela não vai depender do formato do recipiente, desde que ele não seja capilar. E fora isso, se eu pensar em um plano horizontal, ou seja, não tem essa diferença de cota, eu vou ter que a pressão vai permanecer constante. O problema
bastante característico para aplicar tudo que nós abordamos até então, seria esse. Eu tenho aqui uma tubulação por onde eu tenho o escoamento de um fluido, eu pego uma seção A, uma seção B, nessa seção A eu tenho uma carga de pressão, nessa seção B eu tenho uma carga de pressão maior, então já concluo que a pressão em B é maior do que a pressão em A, porque acima delas age a pressão do ar, e a pressão do ar nessas dimensões, até cerca de 100 metros, ela é considerada igual em todos os pontos. Então eu não poderia aplicar o teorema de Stevens para o ar? Não, eu até posso aplicar, só que o que acontece? O gama do ar é muito pequeno e a variação de pressão que eu teria até cerca de 100 metros seria muito pequena. Então se considera, quando eu penso na calibragem de um pneu, que a pressão que eu aplico no pneu é igual em todos os pontos. Quando eu pego um cilindro de oxigênio, eu pego e considero que a pressão é igual em todos os pontos. Ou seja, eu começaria a pensar numa diferença de pressão quando eu trabalho com ar com desníveis acima de 100 metros. Então nesse caso eu teria que simplesmente a variação de pressão seria esse 0,1 vezes o gama do fluido que está escoando. E além disso, como a pressão em B é maior do que a pressão em A, eu poderia afirmar que o escoamento vai de B para A. É um exercício que caiu inclusive em avaliações de final de curso de engenharia. Vamos agora pensar um pouquinho em manometria. Quando eu penso em manometria, a primeira coisa que vem em mente é o meu manômetro metálico tipo Bourdon. O manômetro metálico tipo Bourdon, ele é formado de um tubo flexível e a pressão que ele lê é sempre a pressão interna menos a pressão externa. Se essa pressão externa for zero, ele vai me ler somente a pressão interna. E quando ela pode ser zero? No caso do manômetro tipo Bourdon, ela vai ser zero quando eu trabalho com a pressão atmosférica. Nesse caso, eu vou ter sempre a leitura da pressão interna na escala efetiva. Quando eu tenho um manômetro mesmo, eu só tenho escalas positivas. Nesse caso, a escala adotada está mostrada no meu aparelho. Então, manômetro em si, só escala positiva. Quando eu penso em vacômetro, é o contrário. Eu só tenho as pressões na escala negativa. Pô, mas escala negativa? Então significa que ele trabalha na escala efetiva. E quando eu penso no manovacômetro, eu já tenho as pressões nas duas escalas, positiva e negativa. Então ponha na sua cabeça, a pressão manométrica é igual à pressão na escala efetiva. E pressão manométrica é lida no manômetro metálico tipo Bourdon. Vamos falar agora um pouquinho da escala absoluta. A escala absoluta é aquela que vai adotar como zero o vácuo absoluto. Se ela adota como zero o vácuo absoluto, ou seja, a ausência total de matéria, nessa escala eu só posso ter pressões positivas. Teoricamente, eu ainda poderia ter o zero, que seria estar no vácuo absoluto. Aparelho que trabalha nessa escala, o barômetro. Por quê? Porque o barômetro, na verdade, ele vai ler a pressão atmosférica local, que é também denominada de pressão barométrica. Ora, se eu tenho um aparelho que vai determinar a pressão atmosférica, ele tem que trabalhar na escala absoluta, porque se ele estivesse na escala efetiva, ele só indicaria zero. E no caso do barômetro, eu tenho aqui o vácuo, na verdade seria a pressão de vapor, né, do mercúrio no caso, mas é tão pequenininho que eu considero vácuo absoluto. Aqui eu teria a pressão atmosférica e acabo concluindo que a pressão atmosférica local seria o peso específico do fluido considerado no barômetro, geralmente o mercúrio, vezes a carga de pressão lida pelo aparelho. Importante eu tentar ter em mente um diagrama comparativo entre escala. Então eu teria aqui o zero absoluto numa horizontal, pressões absolutas só positivas, nunca poderia ter nada abaixo do vácuo. Aqui eu teria a pressão atmosférica, eu li essa pressão atmosférica através do barômetro, aqui todos os pontos estariam a pressão atmosférica, então seria o zero efetivo. Nessa escala eu posso ter pressões positivas, nulas e negativas, só que com limite. Eu posso chegar até o zero absoluto. Então a menor pressão negativa ou a menor depressão seria sempre menos a pressão atmosférica local. E além disso, eu vou concluir que a pressão absoluta vai ser sempre a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. A partir daí, outra coisa importante que nós vimos foi a chamada equação manométrica. A equação manométrica, geralmente aplicada num tubo em U, ela vai me dar a diferença de pressão entre dois pontos fluidos. Então veja bem, eu tenho dois pontos fluidos, eu tenho que adotar um deles como referência e me pergunto qual a pressão que age nesse ponto. A partir daí eu vou caminhar na vertical, horizontal e vertical até o segundo ponto e vou igualar com a pressão que age nesse segundo ponto. Então eu teria P1. Quando eu tenho movimento descendente, eu somo. Então aqui eu somaria x vezes o gama da água. Só que no mesmo lado, no outro lado, olha, eu subiria o mesmo x gama da água, seria negativo, um cancela com o outro. Então eu teria mais o H gama da água, essa parte desce, quando desce eu somo, quando eu subo eu subtraio, então cancela. Quando eu vou na horizontal eu pulo, então eu teria menos o gama do mercúrio vezes H igual a P2. Daí eu teria a nossa equação manométrica, para essa aplicação, a diferença de pressão seria igual a diferença de pesos específicos vezes
mais o desnível lido no nosso manômetro em forma de U. Para encerrar esse capítulo 2, nós vimos a parte da lei de Pascal. Ela era importante porque ela garantia que a pressão aplicada em um ponto era transmitida integralmente a todos os demais pontos. Isso me possibilita utilizar o fluido para transmitir força. Lembrando que a grande vantagem é que o fluido não vai quebrar. E a partir daí eu posso ampliar a força, como faço em um freio hidráulico, poderia pensar em um elevador hidráulico, poderia pensar em abrir comportas através de meios fluidos em barragem. E isso vai me levar a refletir sobre os problemas ligados à engenharia. Então, nesse capítulo 2, foram expostos 10 problemas que vocês devem resolver antes de caminhar para o capítulo 3.